esse corpo tão cheiroso, querendo me enlouquecer. A concorrência morrendo de inveja, princesa. Com um olho grande você, alegrando o ambiente. 10 e 7, 12 graus é a temperatura. Estamos ao vivo também, em formato de live na nossa página no Facebook. Para todos vocês que nos acompanham também pelo Facebook, um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Tenho a alegria e a satisfação de receber aqui no Show da Manhã minha amiga vereadora Yasmin Roloff, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereadora? Seja bem-vinda à Rádio Cultura, satisfação, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia a todas e todos que estão nos escutando. É sempre uma alegria estar aqui. Tá certo. Para trazer notícias, novidades. Vereadora, já me permite lhe cobrar, né? Claro. Porque a vereadora esteve aqui e anunciou... a gente comentava sobre a questão da enchente, das chuvas. Lamentavelmente, o nosso estado foi afetado e ainda está afetado com esta situação. Infelizmente, perdemos vidas, né? Perdemos vidas. E eu sempre reforço aqui a nossa total solidariedade a todos os envolvidos nesse contexto. E tivemos diversas perdas significativas, empresas, indústrias, e na agricultura também. Canguçu foi afetado muito com a agricultura. E a vereadora, na última vez que esteve aqui, anunciou benefícios para os agricultores, a questão do Pronaf. E eu gostaria de uma atualização. Qual a situação... Qual o aporte do governo federal para os nossos agricultores, para aqueles que tiveram as suas plantações, a agricultura e a pecuária, podemos dizer assim, envolvidos nesse contexto das enchentes? Muito bem, Marcelo. Então vamos começar. Na última vez que eu estive aqui, né, tive anunciando e falando sobre a portaria 835 do governo federal, que dava o benefício aos agricultores de retirar um valor ali, até R$210 mil, no Pronaf, né? E destes R$210 mil, também o direito de abate de R$25 mil e R$30 mil, dependendo da situação. E a partir do momento que eu fiz aquele anúncio e tudo mais, era recente, né, a portaria, eu já tinha lido bastante sobre o assunto e já tinha até mesmo visto no Diário Oficial da União que Canguçu está reconhecido como situação de emergência. E eu comecei a conversar com algumas pessoas, alguns agricultores, que foram até o banco para retirar, para conseguir fazer este financiamento, né, esse auxílio. E Canguçu não estava sendo contemplado. E não está. Por quê? Porque este benefício, Canguçu digamos assim... não está sendo contemplado, então? Por enquanto, nesta portaria, não. Porque este benefício é para quem perdeu investimentos. É para quem perdeu com as enchentes o seu trator, para quem perdeu animais e tudo mais. E, naquele momento, a gente compreendeu que seria também para quem perdeu... suas produções, né? E eu e a Anne, nós fomos no banco, conversamos com a gerente do banco, fomos muito bem recebidos e discutimos bastante sobre isso, né? E qual foi a saída naquele momento? Foi de que, bom, Canguçu não está sendo reconhecido como município que perdeu também com as chuvas, porque nós não sofremos enchentes. E, assim, somos muito felizes por não ter passado por isso e privilegiados, de certa forma, né? Mas nós estamos lutando e chamando a atenção dos ministros e dos deputados federais, estaduais e de todas as pessoas que estão no governo para também enxergar Canguçu como um município que também está sofrendo. Nós, graças a Deus, não perdemos com enchentes, mas nós perdemos muito na agricultura. Nós perdemos muito na produção de soja, muito na produção de milho, na pequena produção de feijão que nós ainda temos em Canguçu, nós perdemos também. E aí, todas essas produções, para além de surtirem efeito diretamente no bolso dos agricultores, ela vai surtir efeito na economia do município como um todo, né? Nós estamos praticamente em situação de calamidade pública com o município, com a situação das estradas que nós encontramos a nível de município. E aí, claro que isso, uma parcela de culpa é da gestão, mas também nós temos que enxergar que
O município precisa deste suporte do governo federal para auxiliar neste momento, porque não tem como o município chegar a tempo de uma crise climática, né? Aqui dentro da rádio, tu deve de receber também notícia, né, de todos os lugares onde os transportes já não conseguem mais passar, onde está interrompido e tudo mais. Na Câmara a gente recebe diariamente também, e é de todas as regiões do município, é de todos os distritos, e nós precisamos fazer com que o governo federal, o governo estadual, enxergue Canguçu como uma situação de emergência e ou calamidade a qual estamos vivendo. Então, na segunda-feira, eu falei com o ministro Paulo Pimenta, que é o ministro designado pelo governo Lula, né, pelo presidente Lula, para fazer a reconstrução do Estado. Coloquei para ele a situação das estradas, coloquei para ele a situação da nossa agricultura familiar, que está sofrendo muito, e, inclusive, nós temos relatos de agricultores que não vão ter como fazer a próxima plantação, porque passaram por um período de chuva na hora de plantio, depois ali em janeiro passaram por um período de estiagem, e na hora da colheita, mais chuva. Teve gente que conseguiu colher 50% da sua produção. Teve poucos que conseguiram colher 100% da produção. Mas teve muitos que não conseguiram colher nada. A perda foi está significativa, muito grande. Muito grande. E nesta mesma situação que se encontra Canguçu, se encontra todos os municípios aqui da região. Piratini, Morredondo, todos esses municípios aqui da região sul que não foram afetados com enchentes, mas que foram afetados com as chuvas, vendavais, com a crise climática como um todo. Né? E eu falava com Pimenta justamente isso, e principalmente na questão das dívidas dos bancos, dos agricultores, né? Porque tem muitos agricultores que estão com dívida na cooperativa, que estão com dívida no banco, que estão com dívida na cerealista, porque pegaram os insumos para fazer a plantação com a intenção de pagar na safra. Aí chega a safra, não tem safra. O que essas pessoas vão fazer? Né? Então... E é muita gente, né, vereadora? Não é, por exemplo, 1, 2 ou 3, não. É uma quantidade significativa. Sim. E eu quero respaldar a sua fala também adicionando, a gente tem uma perda significativa na produção de soja, é muito grande a perda na soja, mas temos também uma perda significativa no milho, temos uma perda significativa em outras culturas, como, por exemplo, a apicultura, o mel. Uma com perda certeza. Gigante na questão do mel. Então, são diversas culturas. Eu acho que a fumicultura foi a que se sobressaiu em relação às demais culturas. Mas é uma perda significativa em diversas culturas, né? Claro, a soja com maior número, maior expressão, mas foi em diversas culturas, né? Sim, e aí as perdas na soja e no milho, elas vão refletir, por exemplo, na cadeia leiteira também. Perfeito. Porque, por exemplo, quem plantou milho para fazer silagem, com esse tanto de chuva, não conseguiu entrar nas lavouras. Com as chuvas e vendavais, o milho deitou. Milho deitado não tem como fazer silagem, porque se torna muito mais difícil. Então, os reflexos dessas perdas, eles vão surtir lá na agricultura, mas eles vão surtir aqui dentro do município. Eles vão surtir no mercado, eles vão surtir aqui no comércio. Né? Então, a gente está atento a essa questão, estamos buscando a atenção do governo federal para todas essas situações. Inclusive, na semana passada, nós tivemos aqui em Canguçu, na quarta-feira, o superintendente do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente pôde relatar todas essas questões, né, para ele. O Milton Bernardes veio até Canguçu para ouvir a comunidade, para ouvir a população. Na quarta-feira de noite, nós tivemos uma grande reunião ali na Câmara. Ontem, promovida pelo suplente vereador Jair Xavier, nós tivemos o superintendente do INCRA, né, o Nelson Gracelli, onde foi falado sobre a titulação dos lotes e tudo mais, mas também foi colocado para ele essa situação das perdas, né, porque é um momento de situação realmente de emergência. As pessoas precisam de soluções para os problemas delas agora. As contas foram suspensas até 15 de agosto. Né? E como eu vinha falando antes, falando com Pimenta, ele disse para mim, fica tranquila, vereadora, nós estamos trabalhando em cima de possibilidades
de reorganizar a questão das contas, de renegociar, de anistia. Tudo isso está sendo cogitado e nós estamos trabalhando em cima disso. Então, elas foram suspensas até 15 de agosto para que a gente tivesse tempo de trabalhar numa proposta que fique ao contento de todos os agricultores. Porque se a gente não trabalhar para defender a classe da agricultura, Canguçu termina. O nosso comércio é movimentado pela agricultura, né? O nosso município como um todo é movimentado pela agricultura. E, bom, a situação das estradas, né? Questionei também e ele me relatou que, bom, ele precisa de um plano de trabalho apresentado pela prefeitura e que isso ainda não aconteceu. E, então, já fui até a prefeitura, já falei sobre isso, já conversei com um representante da prefeitura para que eles possam fazer isso, porque eu quero resolver o problema para a nossa população. E, querendo ou não, eu quero resolver um problema que é meu também, porque eu moro na zona rural e eu vivo essa situação diariamente. E antes falasse sobre o fumo, né, Marcelo? Sim. A gente fica muito feliz, assim. Eu fico muito, muito feliz, minha família também, porque nós trabalhamos no fumo, eu sei o trabalho que dá o fumo. E a valorização que nós tivemos no fumo este ano foi uma valorização histórica, né? E, assim, ó, a minha torcida e o meu trabalho vai ser para que continue sendo sempre valorizado. Porque a economia do fumo, ela fica aqui. Ela gira aqui. Ela né? gira aqui dentro do nosso comércio. O fumo ele é trabalhado pelas famílias, né? É um trabalho muito puxado, é um trabalho bem desgastante, mas é um dinheiro que vai ficar dentro de Canguçu. Não é um dinheiro que vai ser gasto nas cidades vizinhas, vai para longe, vai, sei lá, né? É um dinheiro que vai ficar aqui dentro. É só a gente olhar. Os produtores de fumo estão conseguindo melhorar de casa, melhorar de carro, melhorar implemento, melhorar trator. Isso é muito benéfico para o município, porque é a nossa população melhorando a qualidade de vida deles, né? Então, isso nos alegra bastante, assim. E o fumo teve uma valorização que nunca teve na história. E a minha torcida e o meu trabalho vai ser para que continue assim. Porque em Canguçu, em torno de 5 mil famílias dependem da produção de fumo. Se a gente for pensar em 5 mil famílias, são praticamente 20 mil pessoas, né? Uma média de 20 mil pessoas. Então, no nosso rural, nós temos em torno de 60% da população que vive no rural. Então, nós temos em torno de 30 mil pessoas vivendo na zona rural e 20 mil nas cidades, 20 e poucos mil. Então, a maioria da população que vive na zona rural depende da produção do fumo. Então, a gente fica feliz quando essas pessoas podem ter sua renda valorizada, né? É um fomento importantíssimo, gigante na nossa economia e no nosso município a questão da fumicultura. A moça destaca um tema importante, uma frase forte, vereadora. As estradas de Canguçu estão vivendo uma situação de calamidade pública. Eu gostaria que a vereadora discorresse um pouco sobre essa frase forte que eu avalio em relação às nossas estradas, que foi destacada há pouco pela vereadora. É uma frase forte e muito verdadeira. Porque, bom, aqui eu, como oposição, poderia estar culpando a gestão de um todo, né? De não ter feito nestes 8 anos, de não ter chego a tempo. E sabemos que em inúmeros lugares realmente não foi chegada a tempo. E aí, muitas vezes, se critica o funcionário, se critica os funcionários públicos, né? Mas eu enxergo hoje os funcionários da gestão como os passarinhos que estão no meio do incêndio carregando água com bico para apagar o incêndio de uma floresta inteira. Porque não se priorizou ao longo desta gestão as estradas rurais, né? E agora, com todos esses eventos climáticos, a gente sabe que não vão conseguir chegar a tempo de arrumar, mesmo em ano de eleição, que a gente sabe que se faz... Isso é historicamente, né? Acontece, se faz uma força-tarefa para arrumar as estradas e tudo mais, porque o interior preza principalmente por estradas para poder andar, né? Não vão chegar a tempo. E é por isso que eu tenho trabalhado de chamar a atenção do governo federal para que considere Canguçu também como grande afetado pela crise climática. Que nós não estamos somente em situação de emergência, nós estamos também em situação de calamidade pública. Porque, assim, a atenção do governo federal e do governo estadual, ela está bastante voltada para os municípios que sofreram enchentes.
Tá? E aqui não quero nos colocar, enquanto município, à frente destes. Não, não é isso. Quero nos colocar também do lado destes, que nós também sofremos os efeitos das crises climáticas. Nós não sofremos com enchentes que alagou casas e tudo mais. Isso a gente agradece muito a Deus por não ter acontecido. E nós temos que nos enxergar como pessoas muito... me fugiu a palavra agora. Mas, enfim, nós temos que nos enxergar como... Não é prioridade, a palavra me fugiu... Mas, enfim, nós temos que ver que nós não fomos atingidos diretamente com enchentes, alagamentos, mas nós fomos privilegiados, isso mesmo. Nós temos que nos enxergar como muito privilegiados nessa situação. Mas nós temos que enxergar que o município também vive uma situação de calamidade pública pelas estradas, pela situação de que nós não temos mais como ir e vir. A educação está sendo afetada, a economia está sendo afetada, o transporte das produções está sendo afetado, o transporte da saúde está sendo afetado, né? Em várias regiões, se uma pessoa passar mal, a ambulância não tem como chegar. Isso não é uma situação de calamidade? Isso é uma situação de calamidade. Transporte escolar não está conseguindo fazer a linha. Eu recebo diariamente no gabinete reclamação de vários locais que as pessoas dizem: meu filho não está indo para aula, minha filha não está indo para aula, porque o transporte não vem buscar, porque não tem estrada. Então, assim, nós não queremos ser comparados, eu não quero que o município seja comparado a um município que sofreu as enchentes e que as pessoas ainda estão fora de casa, mas eu quero que o município seja enxergado como um município que também precisa de atenção, que também precisa de investimento, que também precisa de aporte financeiro para poder recuperar. Porque do jeito que está, somente a gestão, com os recursos que tem, não vai dar conta de recuperar. E aqui eu poderia estar sendo demagoga, falando, botando a culpa tudo no prefeito que está aí. Mas não adianta. Não é só culpa dele. A chuva não é culpa dele, a chuva não é culpa minha, a chuva não é culpa tua, né? A chuva é efeito de uma crise climática a nível de país que a gente está vivendo. Talvez até posso dizer a nível de planeta, né? Então, a gente precisa, neste momento, que quem está acima de nós e que recolhe a maior quantidade de imposto, olhe para nós e também distribua esses impostos, este retorno à população, aqui para o nosso município. Tá certo, então. Vereadora Yasmin Roloff, vereadora do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pela entrevista, e o microfone da Rádio Cultura fica sempre à inteira disposição. Obrigada, Marcelo. É sempre uma alegria poder voltar aqui, estar conversando com a nossa comunidade. Teu programa chega em muitos lugares. Gostaria também de mandar um abraço para o meu amigo Tyson, que está sempre escutando, e mandar um abraço para todos e todas que participaram também e que estão na escuta. E, se Deus quiser, nós vamos vencer todos esses desafios que estão postos aí pela frente. Contem comigo. Tenho feito esse diálogo direto de município com o governo federal, me vejo como uma ponte, posso dizer assim, e tenho honrado essa oportunidade que Canguçu me deu de estar à frente de uma parcela da população dentro da Câmara, e honrado também a oportunidade que Canguçu também deu ao governo federal para que o governo possa voltar e seguir na reconstrução também do nosso estado, e quero que eles façam a reconstrução também do nosso município. Muito obrigado pelo espaço. Perfeito, valeu demais. Um abraço para a Nelise, que está acompanhando aqui a vereadora Yasmin Roloff, que foi a nossa entrevistada desta quinta-feira aqui no Show da Manhã, que agora vai para o intervalo comercial. 10 horas.